nosso último Narrativas do ano. Quem sabe ano que vem nós tenhamos mais uma versão, né? Uma próxima temporada. E hoje nós temos um convidado aqui muito especial e muito querido por todos, Marco Aurélio Alves. E nós temos uma pequena e breve apresentação aqui sobre essa figura maravilhosa. Marco Aurélio Alves nasceu no Canela, como ele costuma dizer, mais precisamente no Baratilho Canelense, filho do viajante Enor Alves da Silva, de quem herdou a paixão pela leitura e pela política, e de Dona Alda Alves, mulher que dedicou a sua vida às lides campeiras, ao marido, aos filhos e aos netos. Dela, o Marco herdou o cuidado com as pessoas. Aos 13 anos, ele se mudou para Porto Alegre, passando a viver sob os cuidados e responsabilidade dos irmãos João Paulo e Luiz Valdoir. O desafio era grande: acordar cedo, trabalhar 8 horas por dia e estudar mais 3 horas à noite. 2 anos depois, com o casamento dos irmãos, ele iniciou uma longa instabilidade, marcada por constantes trocas de moradia e de emprego. Em meio a tantas mudanças, ele permaneceu firme em uma paixão: o teatro. E foi a sua atuação no teatro que o levou ao Chile, onde estudou artes cênicas na Escola Teatro em Marne, e anos depois se aprofundou no estudo do folclore, em Angra do Heroísmo, nos Açores, em Portugal. E foi nesse período que a Unesco o presenteou com um curso de gerência de cidades, em Ouro Preto, complementada por um curso de curta duração na Fundação Friedrich Naumann, em Rosário, na Argentina. Somente já em plena maturidade, ele ingressou na Faculdade de Psicologia, dedicando-se especialmente às pesquisas sobre envelhecimento e dependência química. E no teatro, o Marco atuou produzindo, dirigindo cerca de 60 espetáculos, e essa intensa contribuição cultural o levou a ser convidado pelo ex-governador José Ivo Sartori para ocupar uma cadeira no Conselho Estadual de Cultura, sendo eleito por seus pares para presidir a instituição em 2 ocasiões. E na esfera pública, ele atuou como secretário municipal de Planejamento, Assistência Social e Cultura nos municípios de Três Passos, Santo Antônio da Patrulha e Tramandaí. E ele trabalhou por 6 anos na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, assessorando organizações sem fins lucrativos e os deputados Paulo Borges e Neri o Carteiro. E atualmente, por meio da sua empresa Psicult, que está aqui conosco, né? Ele presta assessoria a 25 municípios gaúchos, na área de captação de recursos. E ele atua como psicólogo em consultórios em Porto Alegre e Canela, além de atender também pacientes internadas na clínica Sim é Vida, em Osório, e de conduzir também o programa de humanização no atendimento em São Francisco de Paula e o projeto Amarelas em Tramandaí, e que ano que vem estará em Canela, né? Isso tu conta pra gente depois melhor. E ao longo da sua trajetória, ele também já ministrou palestras em 126 municípios do Rio Grande do Sul. A cada semana que ele chega no consultório, eu descubro uma outra cidade do Rio Grande do Sul. Conviver com o Marco é, para muitos, uma experiência de constante aprendizado. Ele carrega uma presença marcante, intensa e envolvente. Alguém que chega nos lugares como quem já pertence, criando vínculos com naturalidade. Ele é um profissional confiável, sério quando necessário e profundamente comprometido com aquilo que faz, sem perder a espontaneidade e o humor que lhe são característicos. Hoje, o Marco vive o auge da sua maturidade e sabedoria, e uma sabedoria construída ao longo de muitos anos e de muitas experiências, projetos, escutas e atravessamentos. Para quem tem o privilégio de conviver com ele, ouvir as histórias e acompanhar a mente criativa e veloz, também é um convite a refletir sobre como ser e às vezes como não ser humano no mundo. Para mim, psicóloga e entrevistadora do Narrativas, dividir esse espaço com o Marco é um motivo de profunda gratidão e alegria, porque trabalhar do teu lado, aprender com a tua trajetória e segue sendo para mim uma experiência extremamente formadora. Ele não apenas marcou histórias no consultório, mas ele também tocou vidas e muitas delas também estão aqui hoje.
por décadas, de amigos, colegas, parceiros de jornadas e de todos que tiveram as suas histórias atravessadas pela presença dele. E hoje aqui no Narrativas com o Marco, a gente percebe que ele também ampliou muitos mundos, ele revelou novas realidades e ele abriu caminhos que talvez não tivessem sido acessados sem a sua mediação. E o carinho que eu recebo daqueles que o cercam é reflexo também, que ele recebe, desculpa, é reflexo também direto do que ele oferece no mundo. Autenticidade, sensibilidade, compromisso com o humano. É um homem que inspira, que provoca crescimento e que faz querer ser, como pessoa e como profissional, sempre um pouco melhor. Boa noite, Marco. Boa noite. Ela já me matou de vergonha com esse texto, né? Então agora eu já posso ir para casa, já posso encerrar. E devido ao texto que durou 48 minutos, nós temos mais 5 minutos para fazer uma pergunta. Mas, boa noite, muito obrigado pela presença de todos aqui. É um prazer estar aqui hoje nessa condição, na condição de entrevistado. Como tu está te sentindo hoje nessa posição de entrevistado? Nervoso, muito nervoso. Eu acho que a Camila é uma profissional muito competente, muito responsável e ela vai conduzir de uma forma sempre surpreendente. Já me surpreendeu muito com o texto. Marco, eu acho muito importante a gente ter essa apresentação e a gente teve o cuidado de fazer uma apresentação e buscar referência para cada convidado que a gente teve aqui no Narrativas, por consideração ao carinho que todos tiveram de estar aqui, cedendo o seu tempo para transmitir para as pessoas, para os nossos convidados, para as pessoas que estavam assistindo também um pouco das suas vivências e um pouco dos seus conhecimentos. E não tinha como eu também não ter essa dedicação para apresentar o meu colega que está aqui há meio ano junto comigo apresentando esse projeto. Mas então vamos à nossa entrevista. Vamos começar pelo teatro, que foi então o teu ponto de partida e a primeira paixão da tua vida. Então como foi que o teatro apareceu e o que ele te trouxe naquele momento? A primeira vez que eu fiz teatro foi no Colégio Maria Imaculada. Aqui o irmão Mário decidiu criar um grupo de teatro e eu fiz uma peça de teatro que foi interrompida pela metade porque veio o recreio. E aí não teve a minha participação. Então, a minha parte era depois. E aí eu acho que eu fiquei com isso. A peça se chamava O Julgamento de um Pai. E eu era o acusador. E eu não fiz. Não cheguei a fazer o julgamento porque deu o recreio e a peça nunca mais voltou. Eu acho que daí foi que começou o teatro. Depois eu tive o privilégio de ir morar com meus irmãos na Borges de Medeiros, em Porto Alegre, que ficava no fim, nós morávamos na esquina da Fernando Machado, que era no fim do viaduto, do viaduto Otávio Rocha. E lá estava o Teatro de Arena. E eu matava a aula, e que os meus irmãos não sabiam, né? Porque eles não podiam saber que eu matava a aula e ia para o teatro. E quando eu ia para o teatro, eu aprendi exatamente o teatro pela porta da entrada. Eu aprendi fazendo portaria. A primeira função que me deram era para mim não precisar pagar. Então eu aprendi a fazer portaria, bilheteria, iluminação, som, para um dia começar a atuar. E daí já não mais ali no Arena e em outros lugares. Então foi assim que entrou, a partir dessa experiência aqui. E depois de lá eu comecei a fazer teatro amador. Eu fiz teatro amador durante muito tempo, muitos espetáculos. E depois, em 1982, eu comecei a profissionalizar, então fazendo produção. E quanto mais produção eu fiz, muitas de shows, de espetáculos, de eventos, quanto mais produção, mais distante do palco eu fui ficando. Até que eu comecei a dirigir, porque eu gostava muito daquilo. E eu achava que aquilo que estava sendo mostrado podia ser mais, podia ter mais, e é por isso que eu fui para a direção. Mas continuei atuando também em alguns espetáculos. E a tua experiência no Chile, fora do país, como foi? Eu fiz uma peça que se chamava O Longo Caminho que Vai de 0 a N. E de uma experiência, somente adolescentes fazem isso, né? Absolutamente irresponsável. O Chile era governado pelo Pinochet e nós fizemos essa peça e fizemos
a tradução da peça para o nome A Perseguição. E a gente foi, eu e outro ator, o Paulo Conte, nós fomos para o Chile e nós fizemos uma excursão pelo país, por vários lugares, com a Anistia Internacional. Então nós éramos indesejados da hora que chegamos até a hora de sair. E esse foi o maior fracasso da história, foi um fiasco. Assim, todos os lugares que a gente ia era um fiasco porque as pessoas não queriam a nossa presença ali. A gente estava falando no meio de uma ditadura severa, a gente falando de perseguição, era tudo que eles não queriam saber era disso. A gente teve uma sorte de ser adotado pelo pessoal da Embaixada do Brasil. Vejam a coincidência, no Chile, chegou um momento que eu cansei da aventura e decidi pedir socorro para a embaixada. E quando eu liguei para a embaixada, atendeu uma moça chamada Vânia Riso. E essa moça era sobrinha de uma tia minha, da tia Madre. E ela morava lá no Chile, trabalhava no Centro de Estudos Brasileiros, e ela disse, olha, venham para cá, vocês têm que vir aqui pessoalmente. E a gente foi, e um adido cultural do Brasil lá nos adotou. E a partir daí, nós começamos a apresentar o espetáculo em universidades, em escolas, em teatros. E nessa ocasião, eu conheci um grupo de música chamado Napalé. E esse grupo, logo em seguida que a gente voltou para o Brasil, me convidou para ir fazer uma direção e produção deles. E aí eu fui. E foi o começo da trajetória no Chile, que aí virou uma trajetória de dirigir, aprender, ensinar, atuar. Então o período que eu fiquei lá foi muito produtivo assim, na área de teatro. E tem alguma peça que tu consiga nos relatar aqui que te marcou assim, de uma forma mais... Eu fiz lá uma peça que depois virou um filme, que se chamava O Carteiro e o Poeta. Eu acho que foi um filme que participou do Oscar, inclusive, mas lá se chamava Ardente Paciência. E eu fazia um dos personagens que era um carteiro, era o carteiro que entregava cartas para o Pablo Neruda em Isla Negra, onde o Pablo Neruda viveu os últimos anos da vida dele, né? E para mim era muito emocionante porque era um espetáculo que tocava muito o público. Nós ficamos um bom tempo em cartaz e lotado todos os dias e muito elogiado e muito perigoso de fazer porque também não era muito bem-vindo, né? Mas daí já estava na transição para a democracia, já tinha tido eleições, o Chile já vivia um momento bem melhor, então eu vivi nesse momento. E aí fazia teatro e fazia tradução de novelas brasileiras. Trabalhava por uma agência contratada pela Globo e fazia lá tradução de novelas. Então eu ficava fascinado porque eu assistia as novelas de todos os capítulos, assim, do primeiro ao último capítulo, e eu gostava muito disso, de traduzir. Era um método bem rudimentar, né? Mas fazia essas traduções e depois atores dublavam. Não era eu que dublava, eu só fazia a tradução. Tu perambulou por vários espaços, né? Como é que foi para ti trabalhar com figuras assim de tanta autoridade dentro do governo? Tu diz político? Aham. Sei lá. Eu não sei direito. Talvez eu tenha transitado porque eu nunca tenha dado essa dimensão de altura, de autoridade, né, de superioridade. Eu acho que eu sempre tratei as pessoas como pessoas, assim, e fui muito amigo dos prefeitos com quem eu trabalhei ao longo da vida. Há poucos dias ainda encontrei aqui em Canela o primeiro prefeito com quem eu trabalhei. Com o governo do estado também a relação, eu já conhecia a Maria Helena Sartori, e aí depois, quando eu recebi o convite, foi uma relação muito franca, sempre muito franca. Acho que talvez por isso eu tenha que ficar tanto tempo, né, no exercício da atividade pública, porque foi muito sincero, eu nunca adorei a pílula, o que é bem comum, né, Renato? As pessoas fazerem um cenário inexistente e os políticos fazerem péssimos governos
porque todo mundo que chega perto deles mente. Então acho que eu sempre fui uma voz dissonante, assim, eu fui a voz que comentava coisas que os outros não gostavam que fosse comentado. Manteve a tua honestidade. O quê? Manteve a tua honestidade. Ah, eu acho que sim. Acho que sim. Eu jamais imaginei que ia falar um sei lá aqui, sabia? Fui pega de surpresa por esse sei lá hoje. Porque ele tem resposta para tudo sempre, esse sei lá me impressionou. Eu não tenho resposta para tudo sempre, né? Amigo. Então a psicologia. E quando que a psicologia ganhou espaço na tua vida? A doença mental atravessou a minha vida inteira. A começar, eu tenho uma tia que era doente mental, a tia Eli. Nós morávamos do lado de uma casa de outros tios, e esse meu tio tinha um irmão também doente mental. Depois foi morar na frente dos meus pais outra família que tinha um doente mental também. No campo nós tínhamos a Leca, que era também doente mental. Então eu sempre tive muito fascínio por isso. Eu sempre me interessou muito essas pessoas, né? E ao contrário das outras crianças que debochavam, que riam, eu tinha interesse. Eu tinha muito interesse. Depois eu tive muitos amigos dependentes químicos. Eu não fui um usuário de droga, nunca me interessou a droga. Mas eu tive muita gente perto, sempre usuário de droga, e eu achava que tinha que ter uma solução. E quando secretário de Assistência Social em Santo Antônio da Patrulha, aconteceu um caso que foi uma comoção na cidade, de um adolescente que foi sequestrado por traficantes que pediam horrores para a família, e a mãe se desesperou e foi para a rádio. E o Odilon Ramos, que era o apresentador do programa, o Odilon me chamou, ele pediu, disse, quem sabe uma Torres, tem alguma ideia? E eu não tinha ideia do que fazer, eu não conhecia esse assunto a nível técnico, né, o que fazer. E aí eu marquei no final do dia uma reunião para a gente falar sobre droga no Teatro de Santo Antônio da Patrulha. E tinha mais de 200 pessoas, porque eram pais muito assustados, né, com a drogadição. Que idade tu tinha? Acho que 40. E aí essa reunião foi muito forte, eu fiquei muito assustado. E aí marcamos uma próxima, e na segunda reunião foi um coordenador de uma comunidade terapêutica, o Fábio. E ele foi nessa reunião e falou de comunidade terapêutica, eu não tinha ideia do que era aquilo, falou de tratamento, mas que a prefeitura tinha que comprar vagas. E eu fiquei muito assustado com aquele negócio, perguntava para todo mundo, ninguém conhecia. Meu colega secretário da saúde tirou dele fora e dizia, isso é para assistência social, isso não é conosco comprar vaga. E eu passou a bola. E aí eu, para não correr o risco de aplicar um recurso público sem saber aonde, eu me dispus a dar oficina de teatro gratuita para os pacientes dele. E aí eu comecei a ir 2 vezes por semana dar oficina de teatro. E o psicólogo que atendia esses pacientes começou a me dizer, olha, é muito legal, assim, depois, a terapia depois, então vamos fazer junto. E aí nós começamos a fazer, e eu achava muito interessante a forma de tratamento que ele dava. E eu fazendo teatro e ele aproveitando aqueles jogos teatrais para trabalhar questões emocionais. E então acabou a minha gestão, e um dia eu estava em Porto Alegre. As decisões da minha vida sempre são muito pensadas, assim, são muito planejadas, assim, com longa pensar. E eu estava em Porto Alegre, parei num sinal de trânsito e eu fiquei pensando, que tédio que vai ser minha vida em Porto Alegre, o que eu vou fazer de noite? E aí eu olhei, tinha na traseira de um ônibus, tinha um outdoor que dizia assim, vestibular para psicologia. E era no dia seguinte, o último dia para as inscrições. Isso vou fazer. E aí eu fui fazer. E eu fiz, e achei muito bonito o dia que eu fui fazer vestibular, porque eu achei legal, assim, tinha muita gente da minha idade. E, que legal aquilo no corredor, assim, sabe? Aquelas pessoas ali esperando. Mas, poxa, que legal, escolhi o curso certo. Quando eu entrei na sala de aula, a média da faixa etária era 17 anos. Aqueles eram os pais dos meus futuros colegas.
E aí, eu fiz vestibular e um dia eu estava sentado tomando um café, tocou o telefone e alguém disse, o senhor passou no vestibular. Eu achei aquilo tão engraçado, mas fui fazer. E aí acabei fazendo o curso rapidamente. Eu me apaixonei pelo curso e eu comecei a ler muito e achava as cadeiras às vezes muito fracas, o conteúdo fraco, eu fui estudar. E hoje eu trabalho com 2 ex-professores. Divido o consultório em Porto Alegre com 2 ex-professores e sou muito grato assim, das oportunidades. E todas as oportunidades de trabalho que eu tive até agora foram abertas por ex-professores. E eu atuo naquela comunidade terapêutica que eu convidei a Shirley para trabalhar lá como assistente social, só que lá tem uma ala feminina e uma masculina. E eu atendo nas terças-feiras na ala feminina. E é quase que um trabalho voluntário, mas é muito legal de fazer. São mulheres, são 36 mulheres sem perspectiva e com uma dificuldade muito grande de psicólogos que queiram trabalhar com dependência química, onde a gente tem um índice de 8% de resolutividade. Então, tu tem que ter uma capacidade uma tolerância, né, de frustração muito grande. Tanto que no consultório é muito legal quando tu consegue dar alta. Lá, das 36, 28 estão lá involuntariamente. Então elas não querem se tratar. Elas estão lá por efeito legal, né? Então isso dificulta. A gente sabe de onde veio a tua questão, então, com foco na pesquisa de dependência química. Então a gente já incluiu dentro disso a tua paixão por psicologia veio a partir disso, foi consequência disso. E em relação ao envelhecimento? Ao envelhecimento, quando eu entrei para a faculdade, eu comecei a trabalhar com um grupo, nós criamos, o Instituto da Pessoa criou vários projetos sociais para pessoas com HIV, para mulheres vítimas de violência, para envelhecentes, para soropositivos, né, e para LGBT, vários projetos sociais, assim, na Casa de Cultura Mário Quintana, em Porto Alegre. Então, cada dia era um. E tinha um que ninguém quis, que era o do envelhecimento. Ninguém queria trabalhar com o envelhecimento. E eu comecei meio assustado, e daí eu comecei a ler muito, e isso me valia como estágio. E eu me apaixonei pelo assunto e comecei a fazer contato com o Instituto Moriguchi de Veranópolis, que faz pesquisa sobre o envelhecimento. Então, a partir deles, eles foram me orientando do que fazer, quais eram as pesquisas. E durante muito tempo, eu fui uma vez por mês para Veranópolis, porque se reúne lá ainda hoje um grupo de psicólogos, neurologistas, psiquiatras, clínicos, enfim, muitos profissionais, em torno de 20 profissionais do Brasil inteiro, ligados a universidades, para pesquisar o envelhecimento. Então, é uma referência, né? E lá eu comecei a estudar, e com esse grupo eu me mantive por 8 anos trabalhando com elas, e foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. Só que chegou um momento que eu achei, tem que parar porque já está muito íntimo, já não tem mais nenhuma relação profissional, já é uma relação de intimidade, de amizade. Então, paramos o projeto, e aí eu comecei em Tramandaí o Amar Elas, que trabalha também com mulheres, não só envelhecentes, mas aí com mulheres mães atípicas, que são mães de autistas, né? Mulheres vítimas de violência, mulheres que passaram pela experiência do câncer, e mulheres mães de apenados e familiares de dependentes químicos. Então, lá em Tramandaí, daquela experiência do envelhecimento, gerou o Amar Elas, que agora o vereador Rodrigo Rodrigues fez uma emenda parlamentar para que seja implantado em Canela a partir de janeiro do ano que vem. Vai ter mais uma incumbência para a tua lista. Nossa! Já estou inclusa. Nossa. Mas comenta sobre o Instituto da Pessoa. Tem outras pessoas também assistindo. Então, fala. Sim. Posso passar o microfone para Shirley? Shirley, conta um pouquinho para a gente sobre o Instituto da Pessoa. Bem, eu tenho que contar então como é que eu encontro o Marco, né? Porque quando fala do Instituto é porque eu conheci o Marco. O Marco realmente é uma pessoa fascinante,
Eu acho que eu vou montar um fã-clube, né? Porque realmente, assim, eu me inspirei muito em muitas coisas dele e a força de manter o Instituto. Acho que a primeira coisa que a gente tem que ver, assim, que o terceiro setor, ele é muito difícil a gente tocar um projeto sem fins lucrativos, porque a gente precisa trabalhar e se dedicar muito para esse projeto, para ele conseguir. Acho que a gente, assim, quando acena uma emenda impositiva parlamentar, eu acho que é um alívio, assim, porque, na verdade, muito do Instituto é a grande força de vontade da gente manter o Instituto, né? E o Instituto desenvolveu projetos maravilhosos, né? Eu acho que os projetos que envolvem o pensar positivo, os projetos, na verdade, que a gente trabalhou foi basicamente os projetos que são mais excluídos. Então, se a gente for pegar, assim, o público que a gente pega, é exatamente o público que dificilmente o poder público, por mais abrangência que ele tem, na verdade, esse público mais excluído, ele fica fora. E aí a minha relação com o Marco é essa, a gente sonhar junto, botar em prática os sonhos, né, que eu acho que isso é muito importante, e cada dia a gente vai em busca de outras pessoas que se apaixonem junto com eles. E, na verdade, vocês todos são convidados também a vir dar uma contribuição ao Instituto, que em breve a gente vai estar aí tocando agora em Canela. O Instituto tem uma outra figura, né? O Instituto trabalhou em Porto Alegre com meninas vítimas do tráfico, adolescentes vítimas do tráfico, trabalhou com soropositivos durante muito tempo em que não tinha nenhuma política pública de assistência psicológica para pessoas e muito com idosos, né? Nesse momento, com a questão da drogadição, nós fazemos uma live todas segundas-feiras às 7h30 falando com familiares de dependentes químicos de como a família precisa entender o que faz. O Instituto teve sempre muitas relações com os conselhos tutelares, né? Acho que foi a área que nós mais atuamos, foi com criança e adolescente, no Rio Grande do Sul inteiro. Quando me perguntaram quantas cidades, né, deu palestra, eu não tenho noção do número total pelo Instituto, mas pelo histórico, acho que o Instituto chegou a atuar em 40 cidades do Rio Grande do Sul, com projetos. E, em alguns momentos, em Santo Antônio da Patrulha, Tramandaí, Rio Grande do Sul, com projetos de um ano inteiro, assim, de inclusão social. Sempre com o público excluído, né? Mas é uma ONG, é uma organização sem fins lucrativos e trabalha com cultura, com desenvolvimento humano e, basicamente, nessas duas áreas. E quando tu fala sobre envelhecimento, o que esse conceito significa para ti, além da idade cronológica? O envelhecimento, a gente tem dois caminhos que a gente pode escolher no envelhecimento. O primeiro deles é cansaço, é a aposentadoria, né? Aposento, pela etimologia da palavra, aposento é aquilo que está do lado de fora, não está incluído. Então, aposentar-se, ficar do lado de fora. Então, são duas opções. Nós podemos ficar do lado de fora, ou a gente pode aproveitar esse momento e ressignificar a nossa história. Nós do Brasil somos muito jovens, e durante muito tempo se imaginava, e os adolescentes ainda imaginam, né, que uma pessoa com 40 anos está velha, está muito velha. Assim, uma pessoa de 40 anos está acabada. Quando, na verdade, as pessoas com 40 anos estão reiniciando sua vida, né? Eu fico pensando, assim, o que faz uma pessoa de 45 anos aposentada? E quando, lá no Moriguchi, tudo que se sabe é que o envelhecimento começa aos 90. Posso lhes dizer aqui, aos de cabelo branco, tem muita caminhada pela frente. Aos 90 anos, porque até os anos 60, 70, nós tínhamos a noção daquela velhinha vovó fazendo crochê, bem agachadinha, assim. E hoje nós temos pessoas como a mãe da minha cunhada, a mãe da Zalete, a dona Lili, tem 93 anos, e ela gosta de fazer o que é mais difícil. Isso é de uma inteligência emocional absurda.
sabe? E ninguém ensinou para ela, ela não foi fazer terapia para dizer para ela, olha, você tem que escolher o mais difícil. O que causa o envelhecimento é o emburrecimento. É quando a gente perde a curiosidade, a gente perde a vontade, perde o estímulo por fazer, não quer mais aprender. Em Tramandaí tem uma senhora de 82 anos, que faz parte do projeto lá, ela diz, eu não tenho mais nada a aprender. Mas eu tenho uma dor no meu joelho, e ontem eu estava com uma dor nos rins, e sabe que me deu uma coisa aqui que eu achei que ia morrer. E aí, esses dias, uma dor na cabeça, eu sabe que eu estou perdendo a visão desse olho. Então, ela tem doenças. Ela não tem mais inteligência emocional, ela tem doenças. E essas doenças a protegem de ela não, para ela entender que não acabou, que é o começo, né, que tá. Ela pode ressignificar isso, ela pode começar a viver. Mas há um certo conforto. E para os adultos isso é maravilhoso. Eu digo que para as pessoas de 30, 35, 40 anos, é legal porque tu tira um dinheiro do velhinho, sabe? É legal porque tu faz um empréstimo do velhinho. Tu faz a velhinha cuidar dos netos. E ela fica de cuidador e não precisa pagar babá. Eu recebi essa semana um comentário, né, de um irmão de uma paciente que está internada. E a mãe dele tem 73 anos. E quando ele começou a descrever a mãe dele, que eu conheço, ele disse, nossa, eu estava descrevendo alguém que já morreu faz tempo, né? E ele fica falando daquela senhora, assim, que ela não pode, tão velhinha, dar essa atenção para a filha, e fazer uma visita por mês, sair de Porto Alegre até Osório, que isso é um sacrifício horrível para ela. Ela tem um namorado há 2 anos, essa senhora que está acabada. Eu acho que o filho não sabe. E aí, a minha paciente, eu li para a minha paciente, e a minha paciente disse, pois é, mas para cuidar do filho dele, das 8 da manhã às 8 da noite, ela pode. Todos os dias da semana. Então, essas velhinhas, né, têm força para cuidar dos netos, mas não tem força para poder de decisão para dizer onde é que vai gastar o seu dinheiro, como é que vai gastar. Eu tenho uma alegria muito grande, assim, meus irmãos estão aqui, de que a nossa mãe morreu com 91 anos conhecendo o extrato bancário dela, porque ela tinha prestação de contas, ela sabia onde é que o dinheiro dela era gasto, ela sabia como é que era e ela tomava decisões. Nunca ninguém decidiu por ela, ela tomava decisões. E isto é o que o envelhecimento vai tirando das pessoas, porque vai transferindo para adultos, pega o meu celular e olha para mim. Não, vai aprender, vai te tocar, vai aprender, vai à procura de onde é que vai aprender. Agora, não sei fazer Pix, faz para mim. E aí ele faz, o neto faz um para ela e outro para ele, né? E tem sido a coisa mais vista assim, nesse momento, é a quantidade de golpes que os idosos sofrem, e todo mundo fica imaginando que é do presídio, do sistema prisional. É também, mas a maior parte dos golpes é de dentro de casa. E qual é o pai, qual é a mãe que denuncia um filho? Nunca. Morre e não denuncia. Morre e não denuncia. Eu ouvi lá em Tramandaí, e eu posso falar porque ela disse publicamente, uma senhora que disse assim, que ela nunca tinha imaginado que um dia ela ia querer que o filho dela morresse, de tanto mal que ele já fez para tanta gente. Ela disse, mas quem sou eu para denunciar ele? Então, imagina, né? Ela estava falando de golpes porque o filho aplica golpes. Então, se nós pensarmos no envelhecimento, nós estamos pensando numa fase da vida que as pessoas estão na sua plenitude intelectual, a sua força física está ali, está presente, e o mundo está cheio de oportunidades e necessitando, mas nós temos um preconceito social gigantesco. Me falava muito do preconceito com os gays, é verdade, tem muito preconceito com os gays, mas tem preconceito com obeso, tem preconceito com, enfim, com mulheres, né? Tem milhões, mas com idoso é o preconceito de te tornar inútil, sabe? Não serve, invisível, tu não serve mais, tu está descartado, tu foi deletado. E as pessoas acham, eu ouço, às vezes no consultório, as pessoas dizendo assim, eu amo muito a minha mãe, ela está num asilo maravilhoso. Eu fui lá o ano passado, quando ele me diz eu fui lá o ano passado,
Eu estou sabendo o quanto ele ama essa mãe, né? Agora, no Natal, eu quero dar um presente muito bonito para o meu pai. Eu vou lá no asilo onde ele está, e sempre é o asilo. Por quê? Porque os pais se deixaram. Os pais se deixaram conduzir pelos filhos. E isso é um perigo, porque assim como existem idosos maldosos, existem uma camada enorme da população que acha que é de direito. Um filho de 40 anos que acha que o pai e a mãe têm que sustentar, ele não é um bom caráter. Ele é um mau caráter. E os pais vão achar que não, ele deu azar, perdeu o emprego, coitadinho. A gente assistiu aqui durante o ano, né, o trabalho com os agressores das mulheres vítimas de violência, um trabalho muito legal que a juíza de Canela faz. E os pais os defendem. Então, se os pais os defendem, muitas vezes é porque ele já bateu na mãe, ele já bateu na irmã, ele já bateu na sogra, e acha que ele vai continuar batendo porque ele vai bater no pai também. E os pais têm muito medo. Em São Francisco de Paula, eu acho que é um dos poucos municípios da região que tem registrado, né? Este ano, eu sei até outubro, os dados até outubro, 109 denúncias de violência contra idosos. 109, é muito forte isso. Porque é um tapinha que o neto dá, sabe? É um desprezo. E esse desprezo vai ao tornar as pessoas mudas. Uma outra senhora relatava lá em Tramandaí também, que ela, na pandemia, o filho perdeu o emprego, a nora perdeu o emprego e foram morar na casa dela. Ela dizia, agora eu estou usando um quartinho lá nos fundos. Porque eles tomaram conta da casa dela. Ela é velha. Então, esse preconceito, eu acho que ele vai aumentando e não tem limite. As pessoas não têm limite. E, em compensação, elas adotam um pet. Ou 2 ou 3. Né? A Camila fala, ela ri porque eu convido ela para jantar, ela diz, eu não posso, faz muito tempo que eu estou longe da minha cachorra. Gata, desculpa, eu nem conheço. Então, por isso que eu sempre pego no pé do pet. Obrigada, não vou nem tomar meu café. Tu falou, já citou vários equívocos sociais, né, que acontecem em relação ao envelhecimento. Teria algum outro que tu acha importante citar aqui? Que precisaria ser desconstruído? Eu acho que é a questão do amor. As pessoas imaginam que quem tem mais de 50 anos não ama mais. E as pessoas amam. Então, sempre tem a ideia... Parece que amam ainda mais nessa faixa etária que você precisam de ainda mais afeto, né? Tem ainda mais necessidade desse acolhimento da família. E aí os idosos sempre justificam, né? Meu filho é super ocupado. Meu filho é um sucesso. Todos são um sucesso, inclusive os ladrões. São um sucesso, porque eles roubam bastante, né? Não, eu nunca vi um pai e a mãe dizer, meu filho é um fracasso. É um desastre. E as pessoas sofrem de manter essa imagem, porque se eu disser que o meu filho não é bem sucedido, eu estou, de certa forma, reconhecendo um equívoco meu. Então, para mim, a autoestima, isso é terrível. Mas os meus filhos passam o tempo inteiro me acusando. Então, os filhos de 30, 40 anos, eles começam a repassar para os pais todos os seus fracassos. E muitas vezes, eu fiz as pazes com meu pai e com a minha mãe quando eu comecei a dar conta de mim. Sabe, é muito simples isso. É muito bom ficar com o dedo em riste. É culpa do meu pai, é culpa da minha mãe. Meu pai não me deu, minha mãe não me fez. Sabe? Vai pegar uma enxada, vai trabalhar. Ele faz bem assim no consultório com os pacientes dele. É exatamente isso. Né? Se eu sou um pouco mais... Se eu trabalhasse no SUS, não seria assim, seria melhor. No consultório, os pacientes têm a opção de me abandonar. Agora, no SUS não tem opção, só tem aquele. Eu tô feliz que a gente ainda não foi processado com nenhum vídeo que foi pra internet, né? E qual tu percebe que é a principal demanda que surge em relação ao envelhecimento? Eu acho que é a compreensão. É a compreensão do que é o envelhecimento. Eu vou usar meu irmão, tá aqui de novo, o João Paulo. O João Paulo faz trabalho voluntário, ele participa do memorial, e participa do grupo da igreja lá, e participa do Café dos Homens, participa da vida.
e vai para o campo, trabalha, e vai viajar, trabalha, e também cuida dos netos, e também dá atenção para os filhos, e também dá atenção para a esposa, e também cuidou da sua mãe. Está vivo? Ele é velhinho já, mas está vivo, entende? Tem toda a vida, tem toda a energia possível. É uma opção. E o que nós precisamos fazer em Canela, que aumentou 26% da população em 10 anos, e desses 25%, 54%, ou seja, mais da metade, são pessoas que escolheram Canela para morar. Está aqui na primeira fila, 2, né? Que escolheram Canela para morar depois de aposentados. Então, nós precisamos de políticas públicas que envolvam essas pessoas. Porque a ideia de velho é que velho gosta de baile e bingo. Isso é doloroso. Eu não sei o que eu vou fazer na minha vida, porque eu não gosto nem de baile nem de bingo. Eu não sei o que eu vou fazer, sabe? Baile eu até gosto, mas bingo não. E aí, as pessoas não se deram conta que por conta disso, nós viciamos os idosos no tigrinho. E aí, hoje, milhares de idosos perdendo rios de dinheiro, criando dívidas, porque ficam ali apostando, não tem nada para fazer, fica com o celular ali, né? E apostando e perdendo dinheiro. Quando tu vê, as pessoas perderam 40 mil reais, elas perderam uma casa. Eu não estou falando de fantasia, não. As pessoas relatam isso no consultório. Então isso me parece muito doloroso. E o quanto nós ficamos isolados e ilhados desde a pandemia, isso se reforçou ainda mais. Porque os velhos, porque não podiam morrer, porque seriam os primeiros condenados, então os velhos tinham que ficar isolados. E daí foi uma excelente justificativa para filho, neto, vizinho, ninguém vai visitar eles. Ninguém mais vai. Tem uma peça de teatro que eu vi há pouco tempo com a Lília Cabral, acho que uns 2 meses atrás. E ela fala exatamente disso. De uma mulher de 60 anos, e ela diz: depois da pandemia, eu sou muito velha. Até a pandemia eu era uma mulher, depois da pandemia eu sou velha. Porque me dizem: olha, a gente vai te visitar. Não deu. Mas o teu filho te ama. Tá. Mas ele não pode ir até aí. Acho que essa consciência de que mudou. Não é mais assim. Mudou. Nós não envelhecemos mais aos 40, nem aos 50, nem aos 60, nem aos 70. As pessoas ficam muito impactadas. Mas como tu trabalha, precisa? Eu gosto. Eu não estou fazendo nada forçado, sabe? Eu faço com muito prazer. E eu acho que eu tenho energia para isso, independente. Eu só não quero trabalhar depois dos 90, daí eu vou achar mal. E como é que tu percebe que a envelhecência muda a nossa forma? Porque tu falou sobre amor, né? Como tu percebe isso no consultório, nas tuas experiências? Como essa fase da vida muda a nossa forma de se vincular e de amar? Tem uma coisa do envelhecimento que é a espera. As pessoas que abandonam as atividades, elas ficam esperando o neto, esperando o resultado do exame, esperando a hora da consulta com o médico, esperando pelo filho, esperando um telefonema, esperando a morte. Então, essa espera eterna, sempre esperando. E quando acorda de manhã, por que tu acordou? O que eu tenho para fazer hoje? Essa espera, assim. Então eu espero para o dia seguinte. A minha mãe um dia verbalizou, ela me disse: eu não sei por que eu ainda estou aqui, eu não tenho nada mais para fazer. Eu achei aquilo tão doloroso, sabe, quando se dá conta, mas eu não tenho nada para fazer. E as oportunidades estão aí, se não estão, a gente cria. A família cria também, né? A família tem que ser repensada, porque nós pensávamos numa família de pai, mãe, irmãos, avós, e agora não, as famílias são muito rápidas, né? Hoje tu tem uma nora, daqui a 2 semanas tu tem outra, e daqui a 3 semanas talvez tu tenha um genro, e tudo é muito rápido. E essas mudanças, para as pessoas mais velhas, parece conservadorismo, mas tu fica pensando: cadê o afeto? Eu penso muito, e é um diálogo que as pessoas às vezes acham muito conservador, mas eu acho, não tem nenhum problema de tu trocar de amor, tu deixar de amar uma pessoa e tu amar outra. Mas, e os teus filhos? E essa é a minha mãe dessa semana.
Eu tenho um paciente que às vezes eu fico confuso com ele porque ele me relata 4 pais. E aí eu não sei de qual ele está falando. Às vezes eu me perco, né? Eu não sei. E agora, não é distante, assim, a mãe, o namorado não gosta que a mãe tenha uma filha. Então ela deu para uma outra pessoa, a filha de 14 anos. Porque o namorado não gosta, então nada mais normal do que ela dar para outra pessoa. Como se fosse um cachorro. Como se fosse nem cachorro, né? Nem cachorro. Mas exatamente isso. Eu acho que a concepção que nós perdemos é de uma vulgaridade gigantesca com o que se refere aos afetos. A gente não respeita mais afetos, a gente não quer ter afetos. Eu falo muito de uma coisa que é o medo que as pessoas dizem: ah, Camila é minha amiga. Não, é minha colega. Por que ela não pode ser minha amiga? Não, é colega, sabe? Parece que tem um pudor, assim, pessoas não podem ser amigas, elas têm que ser colegas. E se tu demonstra interesse por alguém, é sexual. Mas por que é sexual? Por que eu não posso me interessar por uma pessoa pelo que ela é, e sem ter nenhum desejo sexual em cima disso, né? E se tiver desejo, qual é o problema? Esse é um dos aspectos. Eu acho que a noção que as pessoas têm de que velho não gosta mais. Velho não ama. E ama muito. As pessoas ficam impressionantemente apaixonadas por outras pessoas. E invariavelmente elas se deixam enganar, elas se deixam ter golpes, por exemplo, né? Porque elas gostam tanto daquela pessoa que elas deixam. Né? Tem uma senhora, vizinha de um amigo lá de Porto Alegre, que ela está namorando um rapaz que é um ator norte-americano. E ela manda dinheiro para ele frequentemente, né? Não está apaixonada por ele. E ela pode. Por quê? Porque ela precisa ser gostada, ela não deixou de ser humana. Do momento que a gente nasce e chora, e quando levam a gente até o peito da mãe, a gente fica buscando esse calor até o dia da nossa morte. É o acolhimento, é o carinho, é o afeto, e a gente fica buscando e pedindo para os amigos, para os parceiros ou parceiras sexuais, para os filhos, para todos, para a família, né? E como é que tu articula no teu projeto, nos teus projetos, esse fator de autonomia dentro da envelhecência? É muito legal, eu ouvi agora no encerramento lá em Tramandaí a semana passada, uns depoimentos muito legais, assim, de pessoas que começaram a entender o significado da sua independência, de que elas podem. Elas não precisam só fazer turismo. Ah, eu tenho uma vida maravilhosa, eu viajo. Tá bem. Tu vai viajar uma vez por ano, 2 vezes, 3 vezes por ano, mas e o resto do ano? Tu faz o quê? E o resto? E aí eu vejo gente, poxa, eu comecei a aprender violão. Eu sempre quis aprender violão. Ah, eu comecei a aprender judô, eu fui fazer caminhada. A gente passou aqui, hoje é o 22º programa, né? A gente passou aqui, e a Dida, eu acho que foi a pessoa que mais esteve presente aqui, né? Ela é e a Morgana assistiu, né? A Dida, a Morgana, eu sei se a Morgana assistiu porque tem curtida lá no 70%. Ah? 70% de frequência, merece certificado. Então, a gente viu aqui uma quantidade de oferta do que Canela oferece, que é impressionante. E dá vontade de participar dessas coisas, dá vontade de conhecer essas coisas. E nós estamos falando de uma cidade de 50 mil habitantes. Imagina tu pensar Porto Alegre, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Caxias, que são cidades gigantescas. Mas, em tudo que a gente pensa, quando a gente vê, tem poucos canelenses. Tem muita gente de fora, né? Fui assistir um espetáculo da UX, da Orquestra da UX, da semana passada, na rua, na praça, de graça, e eu olhava e dizia, não, pelo amor de Deus, tem que ter mais de um canelense aqui. Não tinha. Eram todos turistas, né? E tá, tem muita programação, talvez tenha muita oferta, e a gente tem muita preguiça. Parece que tudo que é feito é para o turista.
E daí acaba sendo para o turista mesmo, né? E o turista vem, e era a sensação que eu tinha, e eu ficava com vergonha do pessoal da orquestra, porque eu estava na terceira fila, e as pessoas entravam, sentavam, vinham 5 minutos e iam embora, sentavam 5 minutos e iam embora, sentavam 5 minutos e iam embora, porque isso é o turista. Tirou a foto, já deu. E as pessoas paravam, juro para vocês, na frente da orquestra, assim, tipo assim, para fazer uma pose, assim. De chorar. Mas e eu ia embora. Mas no show do Roberto Carlos tinha gente. Eu não, a Shirley que é rica que foi. A Shirley que foi que me contou. Eu só fiquei olhando a notícia do acidente do Canhebeck, mas é a única coisa que eu sei. Que foi falha no freio. Falha no freio. E parece que foi uma tragédia. Não, imagino que deve ter recuado 2 metros e. Nossa, mas trata do bem. Não vai acabar nunca. Eles querem dormir. Ele tá muito bom no horário, né? É 8h30 em ponto. 22. Olha lá. Eu esqueço que eu que tenho que ir. Renato, Marcos, eu tenho um colega na fazenda em Santa Catarina que trabalha acentuadamente nessas casas de recuperação. E eu não sei se eu peguei certo ali, esse índice ele é tão baixo, ele se queixa lá mais ou menos parecido por obrigatoriedade ou pela força de imposição de ir para lá, ou porque a pessoa não se ajuda. O que é isso, Marcos? Que boa pergunta, Renato. As pessoas fazem um tratamento. E aí eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, tu quebrou uma perna. Então tu faz um tratamento para a recuperação da tua perna. Mas quando tu chega em casa, teus familiares são corredores. E eles dizem, vão correr? Mas tu não pode. Tu não pode correr. Quem fez um tratamento para dependência química nunca mais pode ter contato com álcool. Nunca mais. E hoje as pessoas falam muito no crack, e é uma grande mentira. Eu não atendo nenhum paciente usuário de crack, mas atendo muitos pacientes usuários de cocaína. E a maioria deles não estão internados. A maioria deles estão vivendo e trabalhando em várias profissões. E por que é tão baixo? Porque não tem rede de apoio. Por isso que a gente faz essa live na segunda-feira com as famílias, porque a coisa mais triste que tem, teve uma paciente que me relatou esses dias, uma paciente, ela me disse, olha só, a família, a gente estava muito inseguro, e aí eu pedi que a gente esperasse mais um mês para a paciente ir para casa, passar um final de semana. Então, a família de Soledade, o pai e a madrasta vieram até Osório para passar um dia com ela, para passear. E aí ela disse que foram passearam um pouco, e de repente a madrasta disse assim, ai, que vontade de tomar uma cervejinha. E aí o pai respondeu ao que ela se chocou mais. O pai disse, é mesmo, só que eu estou dirigindo, né? Não era por ela que eles não iam beber. E aí ela tem que ir para casa, e ela diz, eles bebem todos os dias. E depois que eles bebem, eles brigam. E depois que eles cansam de brigar, eles brigam comigo. Porque daí eles já chegaram à exaustão. O dependente químico, ele serve muito para as famílias como bode expiatório. Primeiro, ele é o centro das atenções, ele está aqui, ele é o centro das atenções o tempo todo, porque ele é o drogado, ele caminha, ele rouba, ele causa problema. Aí ele se trata. E quando ele volta para casa, a família vai ter que se deparar com as suas questões, com as suas dificuldades de relacionamento, com os seus sofrimentos. E ele deixa de ser o centro das atenções, então o que a gente faz com ele? A gente não sabe o que fazer com ele. E aí as pessoas começam, um ambiente normalmente muito agressivo, não tem dependente químico em famílias saudáveis, mas tem dependente químico sempre onde tem casas, famílias que estão desestruturadas, estão abaladas. Se tu fizer, tu pode ter com muita dificuldade. Agora, tu vai encontrar um dependente químico que ele tenha vindo de um lar que ofereceu limites.
Neste momento, a maior dificuldade que os pais têm é de oferecer limites, porque os pais são candidatos à minha simpatia. O pai quer ser amiguinho do filho e a mãe não pode contrariar. E dar limites é amor. Isso é dar amor. Sabe, se uma criança subir ali em cima, a gente precisa proteger ela, porque ela vai cair. Na aula, ela grita se tirar ela dali, ela me chuta na cara, ela me bate. Essa criança vai ser dependente química. É essa criança que não tem limites. E por que não tem limites? Porque o pai está viciado no celular, a mãe está ocupada em trabalhar. Quando os pais chegam em casa, a primeira coisa que eles fazem é entregar um celular para o filho para distrair essa criança. E as crianças ficam horas na frente de uma tela. E daí o que vai animar elas depois? Então esse índice tão baixo de recuperação, ele se deve a isso. Tem pacientes que resistem 3 dias. Tem pacientes que resistem 1 mês, 2 meses. Mas tem alguns elementos. Primeiro, nenhuma família aceita que vai ter que pagar a terapia. Para ela mesma, não é para o filho. Nenhuma família. Olha, tu ouve que depois que acabou o tratamento, e na minha visão o tratamento adequado são 9 meses de internação. Por quê? Os pacientes passam 90 dias lutando contra aquela internação, brigando contra a internação, eles não querem estar ali, eles são infernais nos primeiros 90 dias. Tem uma senhora de 73 anos, que há poucos dias ela se atirou nos meus pés de joelho, pedindo pelo amor de Deus, me deixa ir embora, eu preciso ir embora. Felizmente o filho deixou ela lá, depois de todos os pedidos, mas ela é alcoolista há 40 anos. E ela me disse, eu não sei qual é o problema de tomar 2 garrafas de vinho por dia, 1 garrafa de cachaça. Meu pai tomava muito mais, não era alcoólatra. Claro que não, né? Porque essa concepção de que álcool não é droga, e esse é o pior. Eu não conheço ninguém que tenha cheirado cocaína sem antes usar álcool. Ninguém. E as pessoas acham que é legal. Eu não sou doente, eu só tomo meu trago todo dia. E quando tu precisa fazer, para mim conversar com a Camila, eu tenho que tomar um trago, tem um problema errado. Para mim almoçar, eu tenho que tomar um trago. Para mim dormir, eu tenho que tomar um trago. Tu começa a ter escusas, quando tu chegar na 3ª escusa, eu só faço isso se eu tomar um trago, tu já está doente. E aí tu precisa pedir tratamento. Mas a Organização Mundial de Saúde, ela diz que uma família leva 8 anos para se dar conta de que aquela pessoa está doente e que ela precisa de tratamento. A pessoa já se dá conta no 3º ano. Bom, eu preciso fazer alguma coisa porque eu estou doente. E quando tu fala para uma pessoa que está doente de dependência química que ela precisa se tratar, parece uma ofensa. E vira uma vergonha. Imagina a minha irmã fazer um tratamento. Nossa Senhora, o que vão dizer na cidade? Que me interessa o que vão dizer? Sabe, essa pessoa merece ter vida, porque a dependência química retira a tua vida. Tu passa a viver exclusivamente pensando na hora que tu vai tomar um trago, na hora que tu vai beber, na hora que tu vai fazer. Só é a tua fixação é aquela. Então, tu te retiraram a vida. E tratar, a família precisa se tratar também. Porque se a família não tratar, ela vai ficar o tempo todo acusando. Olha, eu gastei contigo. Olha, tu não vai beber. E dizem para a pessoa, tu não vai beber, como se a pessoa bebesse por uma escolha. Não, ela bebe porque ela não sabe o que fazer com o sofrimento dela. Ela usa a cocaína porque a sua realidade é insuportável. É por isso, ela não faz uso porque é recreativo. Isso as pessoas fazem uma vez na vida, 2 vezes na vida, como recreativo. Tu vai tomar um vinho lá uma vez a cada 15 dias, isso é recreativo. Tu precisa beber todos os dias, não é mais recreativo. Mas eu posso tomar um vinhozinho. Precisa? É como tu pedir para um diabético não comer açúcar. É a mesma coisa. Mas daí a família faz umas tortas gostosas, né?
E o meu pai fazia isso. Meu pai tomava as gotinhas no café, mas depois comia uma fatia de torta. Sabe? Ou antes tinha comido uma fatia de torta. E assim combatia o diabetes. Vamos abrir então as perguntas, já que a gente excedeu o tempo. Perguntas para o Marco Aurélio. Eu quero Boa noite. Tu, como estudioso do assunto, além de ter essa vivência na tua profissão, talvez tu tenha uma admiração pelo trabalho que é feito, a maneira como é tratada essa questão do envelhecimento no Japão. Né? O Japão lá não é mais 60, né? O idoso é mais 80. Mais 80, né? Ouvindo ontem sobre isso. Coisa impressionante, né? A maneira como o idoso é mantido em casa, principalmente nas comunidades rurais, e de outra maneira. E surgiu agora esse termo em relação a nós pessoas de 65 que se recusam a aceitar. Mas assim, é o etarismo, né? É um termo pejorativo de como a sociedade malévola tem tratado o idoso, né? E o Pondé, o filósofo Luiz Felipe Pondé, gravado no mês passado, ele também citou alguns casos assim, e essa coisa muito violenta, de que nos estudos que ele faz lá com grupos de idosos em faculdades e universidades de São Paulo, já se chegou à conclusão que o idoso que não consome mais, que ele não gasta, ele não existe, ele morreu. Né? Porque hoje talvez não tenha mais condições financeiras, deu para os filhos, mas se ele não é mais consumidor, se ele não viaja, ele não gasta, ele morreu. Isso é um consenso deles lá do grupo. Então era isso que eu queria acrescentar. Que boa observação. O Japão tem uma coisa que o Instituto Moriguchi, por ser fundado por um japonês, multiplica aqui. O primeiro aspecto é como é que tu te comunica com o idoso. Se tu olhar, e eu observo isso sempre nos restaurantes, né? O garçom vai atender um restaurante aqui em Canela, ele vai atender e fala assim, ele fala pro lado assim, a pessoa está ali, e ele está aqui falando pro lado, acho que nós não temos, e ele fica falando assim, e tem um idoso aqui. E aí o idoso tem que passar pelo constrangimento de pedir o quê? Tu pode repetir, por favor? No Japão tem uma disciplina no ensino médio, não é no ensino fundamental. Que aqui se coloca tudo no ensino fundamental, não no ensino médio, quando as pessoas já sabem pensar. E elas conseguem discernir, né? Qual é a disciplina? É como comunicar-se com os idosos. Como é que tu te comunica? Tu articula as palavras, tu fala alto, tu fala claro, tu fala de frente para ele, para que ele veja a tua movimentação labial que te auxilia. O Hospital de Veranópolis é um exemplo, é um modelo disso. Quando tu lê um letreiro, está escrito lá, saída. Não é esteticamente bonito, mas os idosos não, eles sabem onde é que é a saída. Tu vai olhar no Japão, toda a orientação por celular para os idosos, ela é feita devagar, com calma, para que o idoso assimile aquela palavra e fala-se devagar, articulando. E aí nós podemos citar um monte de outras coisas. Mas o fenômeno do asilo, que as pessoas adoram, e o asilo é necessário quando tu tem uma pessoa com Alzheimer, quando tu tem um ser antissocial, que é muito possível, de tu ter um idoso insuportável, que não consiga conviver, aí a instituição é necessária. Agora, quando tu tem uma pessoa que está na plena capacidade, no Japão, a família é instigada, não, vocês podem cuidar, vocês podem ficar com essa pessoa. E aí, então, o que ela precisa ter são cuidadores. E quem são os cuidadores? São os adolescentes. Para eles entenderem que tem uma função social naquilo que eles estão fazendo, que é não invalidar essa pessoa. Agora, tu apontou um caminho exato. Todos os aposentados, eu não vou perguntar para o Renato por delicadeza apenas, né? Mas todos os aposentados, quando escolhem se aposentar, acham que o seu salário está legal, está muito bom. 3 anos depois, seu salário é uma coisa ínfima, porque vai decaindo. Quando vai para o Congresso Nacional,
Deus o livre, equiparar salário de aposentado com um aumento do salário mínimo, mas que heresia isso, né? Porque velho não vale nada. Ele não produz mais e ele não consome. Se nós olharmos em qualquer lugar aqui em Canela, coloca uma jovem bonita, com um vestido, com uma roupa assim, mais exposta, e coloca o Brasa vai ficar esperando 2 horas. E a Camila vai ser atendida em 2 minutos. E que bom para a Camila, mas tem ruim para o Brasa, né? E nós não temos. Nós aqui tratamos muito mal os idosos. A acessibilidade, que as pessoas pensam que é para deficientes, não, a acessibilidade é para idoso. Se tu tem uma população de 16% de idosos nessa cidade, tu precisa ter acessibilidade. Me fazem, isso aqui acontece sempre, um show na praça, lindo, tem cadeira? Se não tem cadeira, tu já disse, eu não quero velho nesse show. Tu já está definindo o teu público por ali, né? E o transporte coletivo, já vem aquele velho lá atrapalhar. Vai para atravessar a rua, já vem um velho ali atrapalhar. E esses velhos, depende da faixa etária, são velhos de 40 anos. Ou de 80. Nossa, quando tem cabelo branco, então é assim, e só dispensa. Mas tem tudo a ver com o consumo. Tu pode consumir, e é por isso que me parece sempre, né? Por que não? Eu fico pensando de pessoas que têm uma capacidade incrível, que sabem tanto, ficar em casa olhando a parede. Gente, ficar em casa, assim, olha, por que não vai para a rua? Porque tem muita gente que precisa. Nós temos aí uma geração que não sabe escrever, não sabe falar, não sabe, o seu vocabulário não passa de 80 palavras. Pensa, porque não lê um livro. Então a gente precisa de gente velha que vai ensinar isso. Mas o que a gente faz? Aqui em Canela, muita gente contribuiu, até eu criei uma biblioteca lá na Associação dos Moradores do bairro, perto da casa do Valdoir, do bairro Leodoro Azevedo. E aí um dia eu quis mostrar a biblioteca para um dos doadores de livros. Tu doou livros, né? Pois é, sabe o que ele me disse? O presidente, que hoje é uma excelência, um vereador, ele me disse, tu sabe que ninguém gostava daquelas porcarias? Eu dei. E eu fiquei com medo de perguntar para quem ele deu, porque eu imagino para quem tem esse livro. Ele deu para o lixeiro. Ninguém gostava daquelas porcarias. A gente não só deu a biblioteca, mas deu as prateleiras e deu o treinamento para as pessoas que iriam atender. Tu estiveste lá também, fosse entrevistado lá. A gente deu o treinamento para as pessoas que iriam atender na biblioteca. Ele deu. Eu fiquei com vergonha, eu não quis perguntar, fiquei com medo mesmo. Eram 3.800 livros. Então, se a gente não tem mais noção disso, né, da importância do livro, de quantos livros, eu vi o Márcio Carvalho outro dia falando, né, na quantidade de livros que ele escreveu, para quem? É o vereador dono de boteco, né? Vai dizer o quê? É tu que ele vai processar, não sou eu. Não sou eu. O áudio não pegou. O áudio não pegou, a Cláudia está salva. Acho que encerramos as perguntas, porque já deu nosso tempo. Eu gostaria de chamar a Dida, nossa querida Dida, para entregar para o Marco o nosso mimo. O Renan, outro dia me disse que eu tinha um mimo para mim, porque eu tenho horror dessa palavra. Ele não gosta e eu repito sempre, toda semana. E aí eu disse, tu não foi no salão fazer os cabelos? Eu não vou falar o que eu ouvi a Shirley te falar aqui em público, mas eu achei muito bom o comentário dela. É muito difícil escolher presente pro Marco, porque ele tá de dieta agora, né? Então não dá pra dar doce, não dá pra dar vinho. Pensei, o que eu vou comprar? Pensei, algo artístico, né? Faz sentido. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigada a participação de todos. E nos vemos então ano que vem.
Com talvez próximos convidados aqui apresentando também, né? Quem sabe os que estão aqui. Né? Gente, muito obrigada pela participação de Obrigado a vocês. vocês pela atenção.